O caso Golfer, também conhecido como o baú Golfer, o baú sangrento de Miller ou o caso Harold Bompard, foi um caso de assassinato de 1889 que se desenrolou na França. Em 26 de julho de 1889, o oficial de justiça Toussaint Augustin Golfer de Montmartre, Paris, foi dado como desaparecido. 2 semanas depois, o cadáver de Golfer foi encontrado a 300 milhas, 480 quilômetros, de distância, perto da vila de Millary, um subúrbio de Lyon. O caso marcou um marco no uso da patologia forense e da ciência forense em investigações criminais, e o julgamento dos assassinos acusados de Golfer, Michel Harold e Gabrielle Bompard, capturou a atenção da imprensa francesa. Em 13 de agosto de 1889, o reparador de estradas Denis Coffey, ao investigar uma reclamação de mau cheiro em uma estrada secundária em Vernaison, Millary, um subúrbio de Lyon, encontrou uma grande bolsa de oleado sob um arbusto. Dentro dela havia um corpo humano, que as autoridades locais levaram para a investigação forense, uma prática nova para a época. Um cirurgião forense, Paul Bernard, realizou uma autópsia em 14 de agosto. Ele relatou que o corpo nu estava amarrado com 7 metros de corda, que a cabeça estava envolta em um pano de oleado preto e que a vítima havia morrido por estrangulamento 3 a 5 semanas antes. 3 meses depois, em 13 de novembro de 1889, o corpo foi novamente examinado pelo médico Alexandre Lacassagne em um procedimento que durou uma semana. O corpo foi identificado como o de Toussaint Augustin Golfer com base em uma amostra de cabelo retirada do pente de Golfer, também uma prática nova na época, e na descrição de uma antiga lesão nas costas em seu relatório de pessoa desaparecida. Golfer, um oficial de justiça de 49 anos, mantinha um estudo em 148 Montmartre, Paris. Ele foi descrito como um viúvo respeitável com 2 filhas, mas também era considerado um tanto mulherengo. 2 dias após a descoberta do corpo de Golfer, outro baú abandonado, notado por um comerciante de caracóis, foi encontrado em Saint-Genis-Laval. A chave se encaixava na fechadura, um prego faltando era semelhante a um prego encontrado em Millary, e o fedor do baú não deixou dúvidas sobre seu uso anterior. Uma etiqueta colada em uma das tábuas sugeria que o baú havia sido trazido de Paris para Lyon por trem, em 27 de julho de 1888 ou 1889, o último algarismo era ilegível. Os registros da empresa ferroviária Chemins de Fer de Paris a Lyon et à la Méditerranée, PLM, confirmaram que 1889 era o ano preciso. Esta data também correspondia ao desaparecimento de Golfer. O promotor de Lyon alertou o Ministério Público em Paris, que por sua vez confiou o inquérito ao comissário Marie-François Goron da Sûreté Nationale. Os inspetores exploraram os hábitos e relacionamentos de Golfer e perceberam que ele tinha se socializado frequentemente com um casal de vigaristas, Michel Harold e sua amante Gabrielle Bompard, pouco antes de seu desaparecimento. Harold e Bompard tinham saído apressadamente de Paris em 27 de julho de 1889, 2 dias antes de Golfer ser dado como desaparecido por seu cunhado. Em 29 de novembro, um dos primeiros avisos da Interpol foi enviado na busca por Harold e Bompard. A suspeita contra os dois foi confirmada ainda mais quando um carpinteiro em Londres identificou o baú, que o casal havia comprado dele durante uma viagem a Londres. Em 26 de julho, Bompard fingiu encontrar Golfer acidentalmente em um café parisiense e o encorajou a visitá-la em um apartamento, localizado na rua Tronçon-du-Coudray, no 8º arrondissement, que ela alugou com Harold. Lá,
tendo flertado com Golfe para se sentar em uma espreguiçadeira, ela enrolou em seu pescoço o cordão de um roupão. Harold, que se escondeu atrás de uma cortina, pegou o cordão e estrangulou Golfe. Quando a vítima resistiu, Harold, em pânico, saltou do esconderijo e o estrangulou com as mãos. Durante o interrogatório, Harold alegou que foi Bompard quem estrangulou Golfe. Não tendo conseguido extrair dinheiro de Golfe antes de seu assassinato, Harold e Bompard tentaram se livrar do corpo. Eles o colocaram no porta-malas que haviam comprado em Londres e enviaram o porta-malas para Lyon via PLM. Na estação ferroviária de Lyon, eles recuperaram a bagagem volumosa e alugaram um automóvel para transportá-la. Quando o porta-malas de 105 kg ficou pesado demais para eles e o cheiro de putrefação se tornou insuportável, eles o deixaram na estrada de Millary. O casal então partiu para os Estados Unidos. Michel Harold nasceu em Saint-Étienne em 30 de março de 1843, filho de comerciantes. Ele se casou com uma garota de 19 anos em 17 de março de 1870, mas depois de provar ser um marido violento e inconstante, ele logo deixou sua esposa para seguir uma carreira de aventura. Em 1863, ele se alistou no exército francês e ganhou o posto de cabo de Jagers durante o caso Maximiliano. Depois de deixar o exército, Harold se envolveu em várias atividades criminosas, incluindo fraude. Gabrielle Bompard nasceu em 1868 no norte da França. Filha de um negociante de metais, Bompard foi descrita como tendo um caráter simpático, mas um tanto confuso, possivelmente por ter sido mimada por seu pai viúvo. Apesar de sua juventude, ela já havia conquistado uma reputação de devassidão. Bompard deixou Harold em São Francisco e retornou à França, onde foi presa em 22 de janeiro de 1890. Primeiro, ela negou qualquer participação no assassinato de Golfe, mas acabou cedendo e começou a contar tudo em detalhes. Enquanto isso, Harold continuou sua vida se envolvendo em atividades fraudulentas entre os Estados Unidos, Canadá e México. Em junho de 1890, tendo evitado policiais franceses em várias ocasiões, ele foi finalmente preso em Havana. Ambos os criminosos foram a julgamento em dezembro de 1890. Embora defendido pelo famoso advogado Félix Décory, Harold foi condenado à morte. Ele foi guilhotinado em Paris em 3 de fevereiro de 1891, pelo carrasco Louis Daibaler. O Sr. Henry Robert, advogado de Bompard, alegou que sua cliente havia sido submetida por Harold por meio de hipnose, uma prática muito popular da época, e era, portanto, sua cúmplice involuntária. Devido a circunstâncias atenuantes, Bompard recebeu uma sentença comparativamente branda de 20 anos de trabalhos forçados, que foram passados na prisão feminina de Nanterre e na prisão de Clermont-en-Oise. Ela foi libertada em 1905 antes do término de sua pena de prisão, tendo se beneficiado de várias reduções de pena por boa conduta. Ela continuou sua ocupação de dança. Seu passado inspirou o público para o lamento Gabrielle Bompard. Bompard morreu na obscuridade no início da década de 1920. O comissário Marie-François Goron aposentou-se em 1933 após 48 anos de serviço, e suas memórias se tornaram precursoras do trabalho do detetive e criminalista François Vidocq. Durante 16 anos, o público foi despertado com 21 livros sobre policiais fanfarrões, um dos quais narrava sobre o caso Golfe. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.